Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. E no vídeo de hoje nós vamos prosseguir a análise do meu livro Anotações de Teoria Geral do Processo. Nós vamos dar início ao tópico Princípio do Devido Processo Constitucional. Inicio a leitura. Dentre os princípios constitucionais do direito processual, o mais importante, sem sombra de dúvida, é o do devido processo. Consagrado no artigo 5º, inciso 54, aspas, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, fecha aspas, da Constituição da República. Esse princípio é, em verdade, o fundamento teórico de todos os demais. Sua origem é tradicionalmente atribuída à Magna Carta de 1215. No entanto, a Magna Carta não continha, em seu artigo 39, referência explícita ao princípio aqui referido. Somente em 1354, sob a regência de Eduardo III, a garantia do devido processo legal ganha forma, tendo sido empreendida a submissão da monarquia ao parlamento, Law of the Land. Há ainda quem afirme que a referência histórica mais remota, no entanto, seria um decreto feudal alemão de 1037, Édito de Conrado II, como uma cláusula de proteção contra a tirania. A cláusula do Due Process of Law notabilizou-se no direito norte-americano e, depois, foi importada para o direito brasileiro. Sua adequada compreensão deve superar, no entanto, a tradução que lhe é tradicionalmente atribuída. Due Process of Law não significa devido processo legal, mas, essencialmente, modo adequado de produção do direito, o que demanda a necessária observância da Constituição, como vimos. Daí porque, na atual quadra do conhecimento jurídico, tem-se preferido falar em devido processo constitucional, ao invés de devido processo legal. O processo deve ser encarado e compreendido como instrumento de criação do direito, e a garantia do devido processo assegura que isto se dará de acordo com as normas constitucionais. Trata-se, portanto, de uma garantia contra o exercício abusivo do poder, o que é vedado em um Estado democrático do direito, artigo 1º da Constituição. Por conta disto, no campo específico da ciência processual, esta é a garantia constitucional de destaque, havendo consenso na doutrina no sentido de que todos os demais direitos fundamentais do processo são decorrência lógica da cláusula do devido processo. Imperioso se faz, nesta toada, perceber que o devido processo pode ser compreendido em duas diferentes vertentes. Primeira, uma de cunho formal, ligada ao procedimento, como a facilitação do acesso à justiça aos pobres,
quanto aos direitos coletivos e ao novo enfoque do acesso à justiça, ao contraditório, à publicidade, à fundamentação, à duração razoável que abordaremos a seguir, dentre outras. E a segunda, outra, substancial, que dá origem à existência de proporcionalidade e razoabilidade, que os atos que emanam do Estado devem ter em relação aos valores da sociedade. Em um Estado democrático de direito, as normas devem respeitar as concepções prevalecentes no âmbito da comunidade. Não serve, portanto, a concessão de privilégios desarrazoados a uma minoria. Estas exigências foram consignadas no artigo 8º do CPC, que exige do intérprete que, ao aplicar o ordenamento jurídico, atenda, aspas, aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. O STF vem reiterando este entendimento em diversos julgados. Consulte-se, por todos, o recurso extraordinário com agravo, ARE, número 731833, Rio Grande do Sul, cuja ementa transcrevemos. Ementa, entre aspas, ementa, sanções políticas no direito tributário, inadmissibilidade da utilização pelo poder público de meios gravosos e indiretos de coerção estatal destinados a compelir o contribuinte inadimplente a pagar o tributo. Súmulas 70, 323 e 547 do STF. Restrições estatais que, fundadas em exigências que transgridem os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade em sentido estrito, culminam por inviabilizar, sem justo fundamento, o exercício pelo sujeito passivo da obrigação tributária de atividade econômica ou profissional lícita, limitações arbitrárias que não podem ser impostas pelo Estado ao contribuinte em débito, sob pena de ofensa ao substantive due process of law, impossibilidade constitucional de o Estado legislar de modo abusivo ou imoderado. O poder de tributar, que encontra limitações essenciais no próprio texto constitucional, instituídas em favor do contribuinte, não pode chegar à desmedida do poder de destruir. A prerrogativa estatal de tributar traduz poder cujo exercício não pode comprometer a liberdade de trabalho, de comércio e de indústria do contribuinte. A significação tutelar em nosso sistema jurídico do Estatuto Constitucional do Contribuinte, doutrina precedente, recurso extraordinário a que se nega seguimento. Da fundamentação do acórdão em comento, extraímos a seguinte passagem, abro aspas. E aí, então aqui vai a fundamentação do acórdão que iniciamos a leitura. Impõe-se ao Estado, no processo de elaboração das leis, a observância do necessário coeficiente de razoabilidade, pois, como se sabe, todas as normas emanadas do poder público devem ajustar-se à cláusula que consagra, em sua dimensão material, o princípio do substantive due process of law, artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Eis que, no tema em questão, o postulado da proporcionalidade qualifica-se como parâmetro de aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais, consoante tem proclamado a jurisprudência do STF. Aspas. O Estado não pode legislar abusivamente. A atividade legislativa está necessariamente sujeita à rígida observância de diretriz fundamental que, encontrando suporte teórico no princípio da proporcionalidade, veda os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do poder público. O princípio da proporcionalidade, que extrai a sua justificação dogmática de diversas cláusulas constitucionais,
notadamente daquela que veicula a garantia do Substantive Due Process of Law, acha-se vocacionado a inibir e a neutralizar os abusos do poder público no exercício de suas funções, qualificando-se como parâmetro de aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais. A norma estatal, que não veicula qualquer conteúdo de irrazoabilidade, presta obséquio ao postulado da proporcionalidade, ajustando-se à cláusula que consagra em sua dimensão material o princípio do Substantive Due Process of Law. Artigo 5º, inciso 54 da Constituição. Essa cláusula tutelar, ao inibir os efeitos prejudiciais decorrentes do abuso de poder legislativo, enfatiza a noção de que a prerrogativa de legislar outorgada ao Estado constitui a atribuição jurídica essencialmente limitada, ainda que o momento de abstrata instauração normativa possa repousar em juízo meramente político ou discricionário do legislador. Ministro relator Celso de Mello, Pleno do STF. Não por acaso, estas garantias constitucionais são estudadas em primeiro lugar, dentre as normas fundamentais do processo civil. Elas, efetivamente, são os corolários que sustentam a moderna ciência processual, antenada com os influxos e as transformações operadas nas últimas décadas na ciência do direito. Não deve passar despercebido que os direitos fundamentais, dentre os quais se insere o devido processo, derivam, como visto, da dignidade da pessoa humana. Outro sim, todas as demais normas fundamentais do processo civil, assegurados de garantias fundamentais do processo, são decorrência lógica do devido processo. Por tudo o quanto foi dito, o devido processo é compreendido como um direito fundamental de conteúdo complexo, sendo modificável, permeável às alterações sociais. Possui, assim, um conceito indeterminado. Nestes termos, colhamos as lições de Fred Didier e a referência bibliográfica da obra consultada do professor Fred Didier está agora aparecendo na tela para os senhores. Leitura do texto extraído de Fred Didier, entre aspas. O devido processo legal é um direito fundamental cujo conteúdo é complexo e vem sendo construído nos últimos 10 séculos. Inúmeras garantias processuais vêm sendo reunidas para dar à pessoa que é parte de um processo um tratamento digno. Essas garantias se articulam dentro de uma mesma rúbrica, o devido processo legal. Bem pensadas as coisas, o devido processo legal é o rótulo que se deu à exigência de que um processo confira tratamento digno às pessoas. Dar um tratamento processual digno é garantir o contraditório, a produção de provas, o direito ao recurso, o juiz imparcial, a proibição de prova ilícita, a exigência de motivação, a lealdade processual, a publicidade, etc. Enfim, a dignidade da pessoa humana no processo é o devido processo legal. Por fim, faz-se imperioso registrar que esta garantia assume uma importância capital em outros ordenamentos jurídicos, como o norte-americano e o italiano, que não tratam das demais garantias processuais que do devido processo se originam, como o contraditório, a isonomia, a duração razoável do processo, entre outros que serão abordados adiante. Entre nós, o devido processo acaba perdendo esse destaque porque estas outras garantias possuem regulamentação própria e o devido processo acaba servindo como o carro-chefe, o abre-alas, que traz a reboque as demais garantias fundamentais do processo. Por hora encerramos esse vídeo, portanto, a partir do próximo vídeo nós veremos o próximo princípio, que é, como está aqui embaixo para os senhores, o princípio da isonomia. Forte abraço, até a próxima.